Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Se os irmãos desejam acompanhar com a sua revista bíblica, revista dominical, você pode apanhar ali na livraria, ali tem as revistas, você pode adquirir a sua, para que você possa, não só durante as aulas, durante os cultos, como também fazer todo o estudo sistemático sobre esse tema, doenças do século, são os males do século. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 30, e depois 33 e 34. Vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia. Você que está nos acompanhando na sua casa, também apanha a sua Bíblia, se possível. Acompanhe a leitura do texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestitura ou o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntem celeiros. O vosso Pai celestial, as alimenta. Vou repetir. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Agora nós vamos lá para o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Pode se sentar agora, desocupar as suas mãos, dar um glória para Jesus, uma salva de palmas. Irmão, nós estamos então falando sobre as doenças do século, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu me lembro que na última quinta-feira eu fiz um comentário, onde eu dizia que os assuntos que nós estaremos falando nessas quintas-feiras são tão atuais, que eu diria que se nós fizéssemos um levantamento dentro da igreja, um levantamento sobre as pessoas que estão nos acompanhando, dificilmente nós encontraríamos alguém que não está passando por um desses problemas, porque é o mal do século. E entre esse mal do século, entre essa lista de males do século, nós encontramos então a ansiedade. E nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje, nesta manhã. Inclusive, já usando como base o texto que nós lemos, eu posso descrever para vocês a abordagem sobre a ansiedade na perspectiva da ciência, o que a ciência, os estudiosos falam e definem a ansiedade. Mas a ansiedade está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade nos dias atuais. Eu diria que a maioria dos males que nós deparamos com ele todos os dias, a ansiedade está lá no começo, lá no topo. Inclusive, algumas situações e problemas difíceis, ou ainda usando o termo males, são decorrentes da ansiedade.
Pessoas ansiosas, elas têm uma facilidade, uma tendência a desenvolver ou ser vulneráveis a outros males que estão também afetando a sociedade na atualidade. E esse mal, a ansiedade, ele tem se propagado com uma facilidade tão grande que até no meio do cristianismo, no meio daqueles que creem em Deus, há pessoas extremamente ansiosas. Daí então a motivação pela qual nós usarmos esse mal, a ansiedade, para estudar um pouquinho sobre ele. À luz da palavra de Deus, tentarmos compreender um pouco mais sobre esse assunto. E também entendemos o que a palavra de Deus nos aponta como direção para termos a vitória sobre esse mal, sobre a ansiedade. Bom, nós vamos então falar aqui das causas da ansiedade. Na psicologia, define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietação, medo, acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. É uma definição científica. É uma definição científica. É um estado emocional doloroso. Então, quem tem ansiedade, ela tem um estado nas suas emoções, as suas emoções se vê numa situação que causa dor. E quando eu falo dor aqui, nós temos uma tendência de definir dor como algo, como que eu diria, exemplificando, como o resultado de um corte de partes do nosso corpo, como um resultado, a sensação de uma pancada brusca também em alguma parte do nosso corpo. Mas, quando nós falamos de dor, por exemplo, a fome também causa dor. Como também esse estado emocional doloroso, esse estado emocional causado, ou é a definição de ansiedade, também nos causa uma dor. Nós, de repente, temos dificuldades para definir essa dor que é resultado da ansiedade, ou que é a ansiedade em termos práticos. Nós temos, de repente, dificuldades para definir ou explicar a dor da fome, a sensação da dor da fome. Mas temos mais facilidade de descrever a dor de um dedo esmagado, né, de um corte na pele. Mas a ansiedade, então, segundo a ciência, é um estado emocional doloroso, que é marcado por inquietação, né, bastante inquietação, medo, acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. Então, há uma perturbação na nossa mente. A ansiedade causa uma perturbação, causa quase que um distúrbio na mente da pessoa, que faz com que a pessoa sinta então uma insatisfação. Como eu disse, talvez é um pouco difícil, mas em termos práticos, quem já sofre com ansiedade está realmente entendendo o que eu estou dizendo. Você não consegue descrever com palavras, mas está entendendo, porque é o que você está sentindo, o que você sente por ser uma pessoa ansiosa. Então, falando de causas da ansiedade, nós vamos ver aqui na perspectiva cristã, porque Jesus, irmãos, Ele não veio somente para nos liberar do poder ou do domínio do pecado, ou da eficácia do pecado. Jesus veio para nos restaurar uma condição de sermos livres do pecado. É claro que cada coisa ao seu devido tempo. Nesse momento, a fé em Cristo Jesus nos libera do domínio do pecado, do senhorio do pecado. O pecado deixa de ser senhor das nossas vidas. O pecado deixa de ser aquele que nos ordena, que nos governa a seu bel prazer. E nesse caso eu estou falando do pecado, a maldição que nós recebemos desde o dia que nós nascemos, decorrentes do
o erro de Adão e Eva. Então Jesus, ele nos libera desse domínio. Haverá um momento em que a presença do pecado aqui ainda permanece no cristão, na vida da pessoa, no corpo da pessoa que ainda é cristã. Haverá um momento que esse pecado vai ser completamente eliminado, retirado do nosso corpo. Será no momento em que o nosso corpo for glorificado, quando recebemos um novo corpo no advento da vinda de Jesus Cristo. Nós denominamos como o arrebatamento da igreja. Mas até lá, irmãos, nós estamos sujeitos ainda à presença do pecado, mas libertos do domínio desse poder do pecado. Então, há algumas pessoas, mesmo sendo cristãs, decorrente da falta de compreensão da palavra de Deus, decorrente do exercício da fé, porque a fé é algo para se viver prático. A fé dizendo, eu tenho ela, e não viver ela na prática, não traz nenhum resultado, não traz mudança, não traz salvação, não traz nada. A fé é algo que precisa ser vivido, você precisa viver ela, para que efeitos práticos das promessas da palavra de Deus se cumpram na sua vida. Então, decorrente da falta do conhecimento da palavra de Deus, ou da disposição em viver a fé, em praticar a fé, há muitas pessoas que são cristãs que estão sujeitas a se levar ou se deixar se levar por esse mal chamado ansiedade. Então, uma das causas da ansiedade, falando na perspectiva dos cristãos, é a falta da fé, ou uma fé fragilizada, uma fé mal compreendida, mal exercitada. Isso abre espaço para que a pessoa venha a ter ansiedade. Isso faz da pessoa desligada de Deus? Em hipótese alguma. O fato de alguém ser cristão e mesmo assim estar por um desvio nesse sentido, ou da forma de usar a fé, que eu denomino como falta de fé, ou talvez por falta de conhecimento da palavra de Deus, por algum desses motivos ou outros, a pessoa serve a Deus e está sofrendo ansiedade, isso não faz da pessoa desligada de Deus, não. Ela continua sendo serva de Deus. Ela só precisa entender que Jesus não quer para ela esse mal que ela está vivendo. E ela precisa então aprender como triunfar sobre a ansiedade. Porque como eu comecei a dizer e interrompi, Jesus veio para nos liberar, irmãos, por completo. Isso não quer dizer absolutamente que nós temos que viver nesse momento, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, uma saúde perfeita, a saúde de Adão e Eva antes da queda do pecado lá no Jardim do Éden. Não quer dizer isso. Ainda estamos suscetíveis às enfermidades, aborrecimentos, a tristezas, e é justamente por causa dessas circunstâncias que nós temos condições de usar a fé e acreditar que Deus vai trazer um milagre. Como que alguém pode experimentar o milagre, o sobrenatural da cura de uma enfermidade desaparecendo na vida dele por ação do Espírito Santo, se a pessoa não ficar enferma nunca? Como que alguém pode provar que ele ama a Deus se não tiver algo que nos atrai ao contrário da vontade de Deus? Para nós decidirmos fazer a vontade de Deus e não fazer aquilo que é contrário à vontade dele. Então, uma coisa existe em contraste à outra, justamente para nos dar condições de vivermos a fé, de andarmos pela fé, de confiarmos em Jesus. Então, o homem e a mulher que serve a Deus ainda está suscetível à ansiedade, justamente para quê? Ou porque, como eu disse, é o decorrente da falta de fé, da falta da compreensão da palavra de Deus. Mas Jesus quer que ele vença esse mal, e está ao alcance dele vencer esse mal. Então, uma salva de palmas e glória para Jesus.
Aqui, no versículo 30 ao 34, preste atenção, vou ler para vocês aqui no versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Então a fé vacilante nos traz a porta aberta para a ansiedade. A ansiedade é aquele estado emocional doloroso que nos causa um desconforto, uma dor, uma perturbação mental. E nós vamos falar aqui então, ou seja, nós estamos aqui apresentando as causas. Versículo 34, vou continuar lendo aqui o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, olha aí o resultado da ansiedade, a inquietação. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então a falta de fé, a falta de confiança de que Deus está do seu lado, a falta de confiança de que mesmo que está vivendo uma situação difícil, principalmente nos dias atuais, decorrente de problemas financeiros, decorrentes de problemas de saúde, decorrentes de problemas sociais e outros que a gente vai falar mais à frente, as pessoas têm uma tendência a se deixar se levar pelo contexto de vida que ela está vivendo e de repente ela deixar de ter aquela fé convicta de que Jesus está com ela, de que Jesus vai trazer a providência para ela, de que Jesus vai socorrer ela, como está sendo prometido aqui nos versículos que nós estamos lendo aqui em Mateus, no capítulo 5. Então a falta de fé, ou a fé vacilante, é uma das causas. Outra causa, cuidados excessivos com a vida. As pessoas que têm um cuidado, uma dedicação muito grande para continuar vivendo, são pessoas que têm um cuidado excessivo em se garantir que vai continuar vivendo, dedicando excessivamente a preocupação com relação a trabalho, a preocupação com relação a bem-estar social, excessivamente. Tem pessoas que não entendem que o nosso corpo físico, o nosso corpo, a nossa mente, precisa de refrigério, precisa de descanso. Quando eu falo corpo, imagine você, e de repente você já passou por experiência como essa que eu vou ilustrar agora, de passar 24 horas sem dormir. Não dá um mal-estar terrível no corpo? O corpo precisa de descanso, os nossos órgãos precisam de descanso, a nossa mente também precisa disso. Tem pessoas que passam excessivamente a dedicar o seu pensamento, pensando, planejando, arquitetando, sobre como resolver problema, o que vai fazer. Se possível o problema surgir, o problema nem surgiu ainda. Ela está pensando, se o problema surgir, o que ela vai fazer. E aí ela quer planejar 1001 planos para resolver um problema que nem existe ainda, que ela está supondo que vai acontecer. Causa aquela perturbação, a ansiedade está dentro disso aí, irmãos. Bom, então, cuidados excessivos com a vida. Vejamos os principais. Cuidados com a ascensão social. É um dos grandes problemas. As pessoas preocupadas com crescimento social. A sociedade, de uma forma geral, todos nós temos uma facilidade muito grande de querer acumular recursos. Temos uma tendência de cada vez mais crescer. Não que seja errado ter o suficiente ou galgar posições sociais que te traz certo conforto. Mas tudo isso
falando de crescimento, de ascensão social, tem um limite. Nunca procurando essa ascensão, esse crescimento social, a detrimento da sua vida mental, da sua vida familiar, da sua vida espiritual. Nunca nesse sentido. Para ilustrar, é o mesmo que a pessoa faz da sua vida, do seu crescimento social, a prioridade da sua vida, que não sobra tempo para a família, não sobra tempo para conviver, está vivendo debaixo do mesmo teto, com esposa, com filhos, com esposo, com irmãos, pais, mas só morando, não tem uma convivência, não tem uma vida social, porque há pessoas que nesse sentido priorizam a sua ascensão, seu crescimento social a uma forma tão intensa, que mesmo dentro do lar ou até mesmo em meio à família, ele está com a mente ocupada lá no seu crescimento social, ele quer procurar crescer, em detrimento de outras coisas, em detrimento da saúde. Então, o crescimento social, a ascensão social, é uma das causas, né, da ansiedade. O que mais? Os cuidados com o acúmulo dos bens materiais. A pessoa sempre, como eu já comecei até falar, mencionar, aquelas pessoas que têm uma dedicação excessiva para o acúmulo de bens. Irmãos, não é errado ter prosperidade, não é pecado ser próspero. Pecado é a pessoa não ter contentamento naquilo que ela conquista e que Deus dá para ela. Ela vive em função de querer mais e mais e mais, e a avareza tem uma característica que faz com que a pessoa que deseja cada vez mais, e alcançando cada vez mais o acúmulo de bens, mas ela tenta guardar aqueles bens só para ela usufruir. Pessoas avarentas conseguem também, como qualquer outro, tem condições de ter um crescimento econômico, financeiro, social. Só que o avarento, ele não compartilha nem com a esposa, não compartilha com o filho, ele não vive aquilo para ele. Os recursos que ele adquire e que de repente ele conquistou licitamente, não foi de uma forma ilícita não, trabalhando mesmo, dedicando. Então, a preocupação excessiva com o acúmulo de bens sem contentamento leva para a avareza. E causa também essa perturbação, porque o avarento, ele acumula, ele tem uma preocupação muito grande em preservar o que tem, e ele não usufrui daquilo como deveria. E ele está se desgastando excessivamente para conquistar aquilo. Então, cuidados com o acúmulo dos bens materiais também é uma das causas da ansiedade. Segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho dos homens, nem os seus olhos se fartam das riquezas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz que o homem, há pessoas, são aquelas que não se pondera, que não se governa pelos conselhos da palavra de Deus, se deixa se levar pelas circunstâncias da vida e procura acumular bens. Elas têm uma tendência a se levar para a ansiedade. E essas pessoas, a Bíblia está dizendo que é natural do ser humano, o ser humano trabalhar e acumular os recursos do seu trabalho, das suas conquistas. Como também, aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, diz que os olhos do homem não se fartam de riquezas. Quer dizer, o homem tem uma tendência de querer mais, querer mais. Eu posso até descrever aqui, usando exemplo. Se eu tenho uma casa, e porventura eu consigo, no meu dia a dia, ver uma outra casa mais bonita, mais confortável do que a minha, os meus olhos, os meus sentidos, vai trazer aquela informação, e dentro de mim, naturalmente, dentro do ser humano, vai desenvolver aquele desejo de querer conquistar aquela outra. Está errado? Até aí não. Até aí não é erro. Erro é quando eu faço aquilo uma prioridade em detrimento da minha saúde, do meu tempo com a minha família, do meu tempo para servir a Deus.
Eu faço aquela busca daquela prosperidade como algo central da minha vida. É o ponto central, eu vivo em razão daquilo. Aí sim, a ansiedade vai sim, com certeza, entrar e trazer os males. Então, uma das causas são essas. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, dando algum exemplo. O exemplo do rei Davi. Vamos falar sobre o caráter de Davi, aspectos do caráter do rei Davi. Observando aqui, exemplo. A ansiedade, ela produz o estresse. Nós vamos ver isso lá com relação a Davi. A ansiedade, ela produz ao estresse, ou conduz ao estresse. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano, quando exposto a estímulos como provocação, irritação, medo. Então o estresse, ele é puxado pela ansiedade, como também a depressão. Se lembra que no início eu falei que a ansiedade, ela vai abrindo portas e trazendo atrelada outros males. Então, a ansiedade, ela conduz o homem para o estresse. A pessoa fica estressada. E na definição, o estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas, psíquicas do organismo humano. Quando a pessoa é exposta a estímulos como provocação, irritação, a pessoa fica irritada, acontece alguma coisa, então o organismo reage de uma forma, causando nela o que nós descrevemos, a ciência descreve como estresse. O medo, a irritação, o medo, tudo isso leva a pessoa a essa situação de estresse. Bom, e por que nós falamos a respeito de Davi? Vamos usá-la como exemplo. Essa doença, o estresse, afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes e seus líderes. Vamos dar um exemplo. Moisés, Elias e Paulo experimentaram certo nível de estresse em seus ministérios. Então, tanto Paulo, como Elias, como Moisés, que foram homens que serviam a Deus, servos de Deus, que tinham o Espírito Santo de Deus, em um dado momento das suas vidas, eles tiveram que lidar com o estresse. Como eu disse para vocês, o ser humano, por ser servo de Deus, não faz dele imune às enfermidades ou aos problemas decorrentes desta vida. Mas por sermos servos de Deus, nós temos uma direção da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em nossas vidas para nos fazer vencer e triunfar sobre esses males. Então vou frisar o que eu disse a princípio. Cristão, está com ansiedade? Você não está desligado do céu, não. Você está passando por uma situação que você pode vencer através da fé em Jesus Cristo. Tem esperança, e a sua esperança é a fé em Jesus Cristo. Então temos aqui alguns exemplos. Êxodo capítulo 18, versículo 18 também. 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4. Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. São exemplos de pessoas que tiveram que lidar com o estresse. E olha, mas pela graça de Deus, em tudo foram vencedores. Ou seja, estes homens que eu mencionei, Paulo, Moisés, Elias, eles venceram o estresse, que foi resultado da ansiedade, que foi agregado, como que eu diria, foram conduzidos pela ansiedade, o estresse. Eles venceram tudo isso através da graça de Deus. Que graça? O que eu estou querendo dizer? Confiando em Deus e buscando do Senhor a intervenção de Deus para vencer esses males. Mas não só isso, com atitudes também. Com atitudes. Bom, nós vamos aqui então falando de aspectos do caráter de Davi. A ansiedade conduz ao estresse. Causadores de estresse. O que causa o estresse? Excesso de trabalho,
pessoas que têm excesso de atividades de trabalho, que desgasta, que exige uma concentração mental da pessoa. O que mais? Mudanças drásticas na vida. Então a pessoa tem uma vida rotineira, uma vida que ontem tivemos acontecimentos, atitudes, ações que hoje nós estamos repetindo da mesma forma e amanhã certamente repetiremos. Então uma vida que se tornou uma rotina, e uma rotina satisfatória. Não é uma rotina que nos causa um certo indignação, senão nós nos revoltaríamos contra ela e tomaríamos a atitude de mudar aquela rotina. Mas não, a rotina do dia a dia, aparentemente agradável à pessoa, e de repente acontece uma mudança radical naquela rotina. É como se o seu dia fosse vir para a igreja, vem tranquilo, não tem nenhum problema no ônibus, não tem problema financeiro, participa do culto, é uma bênção, vai para casa, vai para o trabalho, trabalha normalmente, sem nenhum problema, vai para casa, tem a sua vida lá no seu lar normalmente, no outro dia repete novamente, e essa rotina, aparentemente para você, é satisfatória, você está satisfeito com aquilo. E de repente, no meio dessa situação, há um acontecimento que te obriga a mudar radicalmente. Tipo, você não tem mais o que comer dentro de casa, você é obrigado a mudar para uma outra cidade, mudar toda a sua vida, mudar de trabalho, mudar tudo. Então, acontecimentos dessa forma têm uma tendência a causar o estresse. Tem uma tendência a trazer o estresse na vida da pessoa. Então, mudança radical. E outros tipos de problema, por exemplo, na sua vida, que é uma rotina, que está normal, a ameaça do divórcio, a perda de um familiar, né? Um ente querido que falece. Então, tudo isso gera aquele impacto na vida da pessoa. Então, essa mudança radical em uma rotina de vida tem uma tendência de querer promover o estresse na vida da pessoa. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Bom, o que mais ainda que nós temos ainda? Perda de emprego, morte de família ou de ente querido. Então, essas mudanças bruscas na vida da pessoa, ou como eu já mencionei, excesso de trabalho, tudo isso também causa o estresse que vem atrelado à ansiedade. Bom, nós temos aqui algumas referências. Sintomas de estresse, vamos falar alguns: estafa, fraqueza, dificuldade para relacionar ou raciocinar, memorizar. Tudo isso é sintomas de estresse. Temos mais alguns: desânimo, enfermidades, perda de líbido, depressão, alteração de apetite, desânimo. Tudo isso faz parte da lista de sintomas do estresse. Bom, tem mais algumas coisas, mas nós vamos ficar por aqui. Além das debilidades físicas, a ansiedade e o estresse alimenta pensamentos negativos. Então, a pessoa que é ansiosa e com esta ansiedade, trouxe também o estresse, porque aconteceu alguma coisa inesperada, porque está tendo trabalho excessivo, ficou estressada. Então, já tem ansiedade, veio o estresse. O que acontece? Causa distúrbios físicos. O que mais? Nós podemos falar aqui então que além dessas debilidades físicas, a ansiedade e o estresse alimenta pensamentos negativos, porque a pessoa começa a ficar pensando excessivamente em coisas ruins. Na mente dela só passa pensamento negativo. Se ela tem algo para resolver, na mente dela é de que ela vai resolver da pior forma possível. O resultado de alguma coisa que precisa ser resolvido vai ter um resultado negativo.
Vou exemplificar. Se a pessoa vai fazer alguma atividade tipo procurar emprego, na mente dela ela já vai à procura do emprego, já com o pensamento de que não vai ser admitida. Ela vai ser reprovada na entrevista. Então, pensamentos negativos de todas as formas começam a tomar conta da mente da pessoa. E isso vai aumentando o nível de ansiedade, aumentando a possibilidade dela se estressar por coisas mínimas. Coisas mínimas acontecendo no seu contexto de vida leva a pessoa a ficar mais estressada ainda. Tudo isso decorrente da ansiedade que trouxe o estresse e todas essas complicações. Mas vamos falar um pouquinho para quem quer evitar a ansiedade. Bom, a ansiedade não terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridades a Deus, especialmente nas situações diante das finanças é uma delas. Então a ansiedade ela não terá força, a ansiedade não terá lugar nas nossas vidas se nós priorizarmos Deus na frente de tudo. E olha que interessante, se Deus for prioridade, se a nossa fé em Deus, se a nossa comunhão com Deus, se o nosso viver a comunhão com Deus for prioridade até mesmo nas nossas finanças, com certeza você está fechando a porta para a ansiedade, para não entrar na sua vida. A Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 34. Deus tem que ser prioridade até mesmo com relação às nossas finanças. No que nós temos material, procuramos materiais ou viver o que nós precisamos, os cuidados da nossa vida, Deus tem que estar na frente como prioridade. Devemos evitar a avareza. Falando de prioridade, Deus está na frente com relação às nossas finanças. Nós devemos evitar e fugir da avareza. Fugir da avareza. Olha, talvez o que eu vou dizer vai chocar o seu coração, mas muitas pessoas querem fazer de Jesus um provedor de recursos desta vida e, ao mesmo tempo, não se interessa em ter uma comunhão com Jesus para obter a salvação. É como se Jesus fosse só um provedor, uma fonte de bens, ou uma fonte de suprir as necessidades só dessa vida. Quando a pessoa age dessa forma, é porque ela ainda não entendeu o Evangelho, não compreendeu a essência do que Jesus veio fazer aqui na terra com o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Porque tudo que nós precisamos nessa vida, segundo o texto que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 5, capítulo 6, a partir do versículo 25, é de que nós não devemos ficar ansiosos, preocupados excessivamente com coisas que são naturais da vida do ser humano. Para sobreviver nós temos que trabalhar, sermos dignos do nosso sustento, alcançar o que nós precisamos para sobreviver, mas o excesso, a preocupação, o que nós fazemos em excesso, que traz a ansiedade. E com relação ao que nós necessitamos para sobreviver, quando você confia em Deus e prioriza a sua comunhão com Deus, Ele vai sim abrir uma porta, Ele vai sim agir em seu favor. Não que nós devemos ficar parados, falando-se de prover as nossas necessidades e achar que o maná vai cair do céu. Não é isso. Nós temos que fazer a nossa parte. O que a palavra de Deus está condenando é que as pessoas deixam de confiar nas promessas de Deus. E o próprio Jesus ilustrou isso dizendo que os passarinhos, eles não semeiam e não guardam a produção do que semeia em celeiros. E mesmo assim Deus provê alimento suficiente para que eles venham a sobreviver. Nós, os seres humanos, nós trabalhamos, nós semeamos, nós trabalhamos, nós guardamos o resultado do nosso trabalho, nós gerenciamos os nossos recursos financeiros. Mas nós não podemos fazer isso em detrimento da nossa confiança de que vai faltar alguma coisa
e por pensar que vai faltar alguma coisa, ter excesso nessa busca de recursos dessa vida, em detrimento da nossa comunhão, da nossa fé em Deus. É por isso que a Bíblia, inclusive na oração do Pai Nosso, fala que nós devemos pedir para Deus o pão nosso de cada dia. Porque cada dia você vai confiar que Deus vai dar para você. Cada dia você vai confiar de que Deus vai abençoar a sua vida, abençoar o seu trabalho. E quero frisar mais uma vez, que eu não estou aqui fazendo apologia dizendo que basta nós confiarmos em Deus e ficarmos sem estudar, sem nos capacitar profissionalmente, que Deus vai enviar o maná, o dinheiro cair do céu, que não é isso que a Bíblia está dizendo, nem muito menos o pregador. O que o pregador está dizendo e a Bíblia está dizendo é com relação à confiança em Deus, em prover para você. O povo no deserto, por 40 anos, comeram de uma substância que caía do céu pela madrugada, que deu um nome de maná. Deram um nome para essa substância de maná. E o interessante é que esse produto caía do céu, pelas manhãs, forrava toda a pedra, todo o ambiente em volta do arraial do povo de Deus no deserto. Quando o sol nascia, ele derretia. Mas caía numa quantidade tão grande, que se eles recolhessem todo o maná, dava para eles guardar para vários e vários meses. Deus mandava com sobra, em abundância, porém, ele só podia recolher o que era suficiente para cada dia. Para cada dia. Deus não mandava o maná só na quantidade para cada família por dia, não. Ele mandava em abundância. Quando o povo recolhia o que era necessário para o alimento da sua família de um dia, o restante que sobrava, que era inúmeras vezes mais do que eles recolheram, derretia pelo sol quando o sol nascia. Alguém tentou fazer diferente, pegar e guardar para o outro dia, virou bicho, criou larvas, ainda trouxe a indignação de Deus contra o povo. O único dia que podiam fazer isso era para o sábado, e não virava bicho. Nós aprendemos então sobre isso que Jesus mencionou aqui em Mateus capítulo 6. Bom, vamos voltar ao contexto aqui, voltar aqui à nossa ministração. Então, para evitar a ansiedade, nós temos que priorizar Deus diante das nossas finanças, na nossa vida, no nosso cotidiano, em buscar os nossos bens, trabalho, mas Deus tem que estar fazendo parte na frente. Diante das necessidades cotidianas, aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 32, segundo essa passagem, a Bíblia, o próprio Jesus está dizendo que nós não devemos ficar preocupados, ansiosos, com o que iremos comer e vestir ou beber amanhã. Ou seja, cada dia tem o seu mal do dia, e cada dia, para não ficarmos ansiosos, Deus vai prover capacitação para a gente lidar com esses problemas. O que Jesus está querendo dizer é que sempre Ele vai estar do nosso lado, nos capacitando, desde que nós permaneçamos confiando nele. Jesus, Ele é onipresente, Deus é onipresente. Ele está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Porém, o resultado, o cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas, tem como pré-condição você crer, você confiar. A crença, quando eu digo crer, é aquela confiança clara, absoluta em Deus. Então Deus sempre está conosco, sempre Deus existe, sempre Deus está em todos os locais. Ele sempre vai fazer a palavra dele cumprir, se dispõe a fazer a palavra dele cumprir, desde que você permaneça na fé com ele. Se você ficar duvidando, você está impedindo você mesmo de receber as bênçãos de Deus. Quem está compreendendo, dá um glória para Jesus. Então, bom, vamos continuando então, falando ainda aqui a respeito de como evitar a ansiedade.
Nós devemos priorizar Deus diante das nossas finanças, diante das necessidades cotidianas, diante do trabalho para o Senhor. Isso aqui é uma informação importantíssima. Você sabia que o nosso trabalho na obra de Deus, ele fica em segundo plano em relação à nossa comunhão com Deus? Mas não é a mesma coisa? Não. Porque a nossa comunhão com Deus, o nosso servir a Deus, não nos faz merecedores das bênçãos de Deus. Você não é abençoado por causa de méritos. Nós não somos abençoados por causa de mérito. E tratando-se de ansiedade e de problemas, de enfermidades do século, para se evitar, a pessoa quer evitar de ser vulnerável, ou seja, não vulnerável, mas evitar de sofrer a ansiedade na vida dela, ela precisa então estar convicta de que até o trabalho na obra de Deus, se ele for colocado excessivamente como prioridade na vida da pessoa, ela está abrindo as portas para a ansiedade entrar na vida dela. O que tem de pastores ansiosos, preocupados com os problemas relacionados à obra de Deus, do amanhã, do depois. E aqui está a receita, foi o próprio Jesus que ensinou, que nós temos que confiar nele. É ele que é o dono da obra. É por isso, irmãos, que o homem de Deus, o servo de Deus, que exerce qualquer função eclesiástica, ou não exerce uma função eclesiástica regulamentada, mas se dispõe a fazer a obra de Deus, ele tem que entender que a comunhão dele, o cultuar dele, não tem a ver com relação ao que ele faz na obra do Senhor. Nós temos que priorizar. Quando nós falamos priorizar Deus, é a nossa comunhão, até mesmo em primeiro lugar, em relação ao que nós fazemos, exercitamos no trabalho da obra de Deus. Diga graças a Deus. Vamos continuar aqui. Tem algumas referências. Nós podemos falar aqui, utilizando aqui o versículo 33, do texto que nós lemos. Temos aqui também o versículo 25 ao 32. Romanos, entregue a Cristo a direção e o controle total da sua vida, e desfrutarás do seu onipotente e eterno cuidado. Romanos capítulo 8, versículo 32, nos fala que se nós nos entregarmos por completo a Cristo, nós vamos usufruir dos benefícios da graça e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Diga amém, Jesus. Vamos agora falar um pouquinho sobre, ou instruindo, orientando as pessoas que já são ansiosas. Nós falamos até agora como prevenir a ansiedade, priorizando Deus, priorizar Deus nas nossas finanças, nos cuidados do cotidiano, até mesmo nas atividades da obra de Deus, no exercer das atividades da obra de Deus. Bom, agora nós vamos falar para aquelas pessoas que já são ansiosas. Como vencer esse mal? O que fazer? Devemos pedir a Deus que nos dê a sua paz. Irmãos, Deus é a solução de toda espécie de problema e a força que nós precisamos para vencer toda e qualquer peleja e batalha. O nosso Deus não cura somente enfermidades físicas, psíquicas também, mentais também. Ele traz paz no nosso interior. Os apóstolos foram açoitados porque estavam no templo e alguma coisa que Jesus realizou sobrenatural impactou uma multidão. Os religiosos, os magistrados, pegaram os apóstolos, depois do interrogatório, açoitaram os apóstolos e mandaram eles embora. Quando eles chegaram na igreja, reuniu com os demais irmãos, a Bíblia é bem clara em dizer, lá em Atos dos Apóstolos, que eles estavam alegres pelo fato de terem sido açoitados, não porque fizeram coisas erradas, mas porque eram servos de Deus. Eles sentiam uma paz interior, mesmo com as costas, com o corpo todo retalhado, devido aos açoites. Da onde vem essa paz interior dentro do ser humano? O Espírito Santo faz, irmãos, Deus dá.
Deus é a solução para a ansiedade. Deus é a solução para o estresse. Deus é a solução para a depressão. É claro que não é só dizendo, eu estou orando, eu estou orando. Nós oramos e buscamos do Senhor orientação de como nós agirmos para triunfarmos sobre esta situação. Como nós devemos agir como um cristão se nós somos ou estamos vivendo uma situação de ansiedade. Então, devemos pedir a Deus que nos dê a paz. Nós precisamos daquela paz, como foi mencionado pelo Senhor Jesus, e o apóstolo João mencionou no seu evangelho, lá no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus prometeu dar uma paz. Bom, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, também, onde a gente vê a palavra de Deus nos recomendando a buscar do Senhor uma paz, a paz que nós necessitamos. O que mais? Ademais disso, nós devemos ser fiel a Deus e não cobiçoso. Irmãos, nós estamos dando uma ênfase, usando como base o texto, quando Jesus falava que não deveríamos ficar ansiosos a respeito do que comer, do que vestir, do que beber, os cuidados da vida, o que nós precisamos para continuar sobrevivendo, não ficar ansioso. Mas a ansiedade, como eu já mencionei, ela pode ser causada por outros fatores, outros problemas, outras situações. Amém? Irmãos, para concluir aqui, vamos lá. Confie a provisão divina, ou seja, confiar na provisão de Deus. Você vence a ansiedade dessa forma, confiando na provisão de Deus, confiando no socorro de Deus. Como conclusão, nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca do seu reino. Não se preocupe com as demais coisas, descanse no Senhor. Frisando que descansar no Senhor não é dizer que nós não devemos procurar aprender ou agir para ter aquilo que nós necessitamos para sobreviver, mas não deixarmos a preocupação com aquilo que nós necessitamos para sobreviver venha tomar conta da nossa mente. Essa preocupação, esse excesso abre a porta para a ansiedade. Amém? Não dá mais tempo, numa próxima oportunidade a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Dá uma salva de palmas, louvando o nome do nosso Senhor.